Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Fernanda, bem-vindos ao canal Roteiro CLT, a série de vídeos Orlando 2027, onde eu vou compartilhar aqui com vocês um passo a passo para criar o roteiro e o planejamento ideal para aquela viagem que você tanto sonha para Orlando. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre hospedagens. Então, quais são os tipos e as categorias possíveis em Orlando e um pouquinho sobre os benefícios, aonde investir o seu dinheiro e qual é a melhor opção para você, para sua família, para o seu tipo de viagem. Bora lá? Então vamos começar pelos tipos. Basicamente a gente tem 7 tipos de hospedagens possíveis em Orlando, né? Sendo elas a primeira e a mais comum, os hotéis. O que diferencia os hotéis? Os hotéis são aquele tipo de hospedagem que vai ter uma recepção 24 horas, a gente vai ter serviço de quarto, e lá em Orlando os preços vão variar, né, muito, mas iniciando aí basicamente em R$ 244 a diária. A segunda opção também muito comum são os resorts. E aí os resorts a gente já tem várias opções de piscinas, muitas vezes a gente vai ter restaurante dentro, né, do complexo, então é um pouco mais de conforto ali, né, naquela sua hospedagem. E aí a gente também tem resorts dos mais variáveis custos, mas também iniciando aí em torno de R$ 244 a diária. Uma terceira opção muito comum, principalmente para quem está com grandes grupos, a gente está falando aí das casas de temporada ou os Airbnbs, né, muito comuns, que é quando a gente faz a reserva de um espaço inteiro para a família, para o grupo de amigos, a gente reserva uma casa inteira, né? Essa é uma opção muito comum porque geralmente é onde a gente tem um bom custo-benefício para quando a gente está num grupo grande. Hoje a gente tem aí casas de temporadas com uma média, né, com um valor inicial de R$ 393 a diária. A quarta opção, também muito comum, muito famosa, talvez a mais utilizada pelos brasileiros, principalmente os brasileiros CLT, são os motéis ou os apart-hotéis, né? Então, o conceito de motel nos Estados Unidos é completamente diferente do Brasil. Aqui a gente está falando daquela hospedagem que é um quarto simples, que tem um acesso direto ao estacionamento, né? Muito comum a gente ver em filmes, em séries. É uma hospedagem mais baixo custo, mais simples, mas que você também tem bastante liberdade ali para cozinhar. Geralmente tem uma cozinha próxima, você vai ter um estacionamento gratuito que conta bastante para quem está buscando economizar nessa viagem. E aí a gente vai ter motéis ou apart-hotéis aí a partir de R$ 261 a diária. E essas diárias, gente, basicamente eu coloquei ali uma pesquisa na baixa temporada, tá? Entre mês de setembro, mês de maio, são meses de baixa temporada. Então vejam que a gente tem aí vários tipos de hospedagem para vários tipos de viajantes, né? Para vários tipos de grupos. Então, quando você está ali em casal, às vezes vale muito mais a pena você buscar uma acomodação num estilo que comporte você e mais uma pessoa, né? Você não precisa de uma casa inteira, por exemplo. É o caso se você tiver uma família de 5 ou mais pessoas, você precisa mais daquela privacidade, né? Ou tá com crianças que têm necessidades ali um pouco mais específicas. A dica de ouro que eu posso dar aqui é vocês considerarem quartos, né, dentro dessas possibilidades de hospedagem, sem carpete. Gente, pensa você ter um dia extremamente maravilhoso no parque, cansativo, chegar tarde, seu único desejo é dormir, você chega e tem um ataque de rinite porque o carpete está com um cheiro impossível, ou está com um cheiro muito forte de cigarro, sujeira, enfim, qualquer coisa que impregne ali naquele carpete que possa impossibilitar a sua respiração, dificultar a sua noite, você não ter uma boa noite de descanso. Então, se puderem, priorizem quartos sem carpete. É comum? Não é comum, já vou adiantar. Nos Estados Unidos, geralmente, os quartos têm carpete, mas existem várias opções que estão se modernizando e que vale a pena investir, buscar um quarto sem esse carpete. Seguindo para a categoria, aqui basicamente a gente está falando de 3 categorias, aquelas mais comuns no mundo todo. Então, a gente tem a categoria econômica, né? Aqui a gente está falando de hotéis ou hospedagens, né? Melhor dizendo,
mais simples, que você vai ter menos acesso ali às comodidades. Uma segunda categoria que seria um intermediário, então ele vai equilibrar bem ali o que você tem de comodidade e o preço. E por último, a categoria de luxo, né, mais premier, aí mais requintada, onde você vai ter muito mais conforto e, consequentemente, um preço maior. Uma característica muito importante de Orlando, que diferencia do resto do mundo, são os hotéis, né, resorts dentro da Disney e dentro da Universal. Então, tanto a Disney quanto a Universal são dois grandes complexos. Lá dentro a gente tem hotéis, os parques, lojas, restaurantes, enfim, um universo. E essa é uma possibilidade também de hospedagem, né, dentro desses complexos Disney e Universal. Mas quando vale a pena eu investir, né, nesse tipo de comodidade? Considerem que os hotéis da Disney vão começar aí a diária a partir de R$ 1.630. Então, sim, é um investimento alto. Mas esse investimento alto também traz alguns benefícios, né? Primeiro, que eu acho mais interessante é o Early Park Entry. Então, para quem está hospedado nos hotéis da Disney, existe a possibilidade de você entrar com 30 minutos de antecedência antes de todo mundo e aproveitar o parque. Esses 30 minutos valem ouro. Você pode aproveitar para ir nas atrações mais concorridas e adiantar um bom tempo ali, né, de parque, graças a esse super benefício. É válido para todos os 4 parques, para todos os hóspedes de todas as categorias de hotéis. O segundo benefício é o horário estendido. Então, ao contrário da entrada antecipada, aqui é a saída após o fechamento do parque. Mas esse benefício ele só é válido para quem se hospeda nos hotéis deluxe. Então, são os hotéis que têm aí as diárias a partir de R$ 3.000. O terceiro benefício, que também é muito interessante, é o transporte gratuito. Então, quem está hospedado nos hotéis da Disney tem um translado entre a Disney e todos os parques, né, do complexo gratuitamente. Gente, isso já considerem uma super economia, por exemplo, de estacionamento. O estacionamento na Disney hoje custa $35 por dia. A gente está falando aí de mais ou menos na cotação de hoje, R$ 183, R$ 185 mais ou menos, que você vai economizar por dia de estacionamento. E a quarta e última, o benefício não menos importante, é a possibilidade de você fazer compras e entregar diretamente no seu quarto, né? Então, durante o seu dia ali no parque, você não precisa ficar carregando sacola. Você passa o número do quarto e suas compras vão diretamente para o seu hotel. Então, isso também é um super benefício, principalmente para quem está com criança, para quem quer comprar muita lembrancinha ali dentro do parque. Então, vale super a pena. Além disso, os hotéis da Disney eles oferecem uma super imersão e você paga por essa imersão. Já os hotéis da Universal, eles contam basicamente com os mesmos benefícios. A diferença é que hoje uma diária num hotel mais simples da Universal vai começar em torno de R$ 954. E os benefícios são, o primeiro é a mesma questão da Disney, é o Early Entrance, né, dentro dos parques da Universal, com a diferença que não são todos os parques, hoje os parques. O parque do Epic, por exemplo, ele não entra nesse Early Entrance, e é um parque por dia, então é meio que aleatório, você não sabe exatamente nos dias que você vai estar hospedado quais são os parques que você pode entrar antecipadamente. O segundo ponto, também o transporte gratuito, aqui a gente está falando de um estacionamento com o mesmo custo ali da Disney, então você consegue economizar bastante diariamente com esse transporte que é oferecido pela Universal, né, para quem está hospedado nos hotéis da Universal. O terceiro ponto, que é um pouco diferente da Disney, é o Express Pass, né? Então, para quem está hospedado nos hotéis categoria Premier, que são aqueles hotéis mais caros, mais chiques, a gente está falando aí de diárias a partir de R$ 2.000, ganham também a possibilidade de ter esse Express Pass, né? Então você pode furar a fila nos brinquedos de forma ilimitada, quantas vezes você quiser por dia,
e esse benefício, ele é válido para todo mundo que está hospedado ali naquele quarto. Então, às vezes, vale a pena realmente colocar na ponta do lápis e ver se esse benefício não se encaixa bem para você. E por último, as compras, né? Então também quem faz compra dentro dos parques da Universal está hospedado no hotel da Universal, também pode mandar entregar tudo no quarto, não precisa ficar carregando sacolinha ao longo do dia. Bom, agora que expliquei aqui um pouco do conceito, das diferenças de hospedagem, um pouco de como, né, dos benefícios de se hospedar dentro dos complexos ali da Disney e da Universal, vou dar as minhas 3 dicas aqui para vocês. Então acho que o primeiro ponto, façam as contas. Vejam quantas pessoas estão viajando com você, se você vai ter entrada, se você vai pagar, né, por esse Express Pass, se você vai pagar por transporte, se você vai pagar pelo estacionamento, coloca tudo na ponta do lápis, veja qual que vale mais a pena para você financeiramente falando. Segundo ponto, também considere a experiência. Se é seu sonho se hospedar, se você quer muito essa imersão, se para você é muito importante entrar com antecedência nos parques, considere também ter essa possibilidade de se hospedar dentro do complexo. E por último, aqui eu acho que é a dica para o CLT. Busque equilibrar, tente equilibrar a sua experiência ideal com o que seu bolso pode pagar, né? Então, esse equilíbrio aí entre uma hospedagem dentro de um dos complexos, com uma hospedagem mais baratinha fora, enfim, veja se é possível você ter essa combinação para você, para sua família, para o seu grupo de amigos que está indo viajar com você. E aí, compartilhando um pouco da minha escolha, eu optei por ficar 3 diárias hospedadas num hotel da Universal, é um hotel categoria econômica, e com isso a gente ganha a entrada antecipada no parque, que para mim é muito importante, como eu já falei no meu último vídeo, quem não assistiu, vou deixar linkado aqui na descrição. Para mim, eu sou muito fã de Harry Potter, então eu quero entrar com antecedência no parque, eu quero poder acho que curtir ali aquela ambientação com menos pessoas, então isso para mim é importante, essa experiência para mim é muito importante. Então eu escolhi os 3, né, os 3 dias que eu vou visitar os parques da Universal, ficar hospedado dentro da Universal. E aí para os outros dias, as outras 5 diárias, que é o tempo que eu vou em outlet, nos parques da Disney, eu optei por ficar num apart hotel, ali barra motel, que seria uma hospedagem mais econômica, para eu conseguir equilibrar os meus gastos de hospedagem nessa viagem. Então, basicamente, essas foram as minhas escolhas, as dicas aqui que eu tenho do canal para vocês. Eu espero que tenha ajudado, que vocês gostem desse tipo de conteúdo. E eu volto em breve para falar do próximo passo dessa viagem. Um beijo, gente. Tchau!